Mateus 26, 26. Vamos ouvir essa palavra, essa reflexão e nos preparar para a mesa do Senhor. Antes de ler, vamos orar, queridos. Senhor Deus amado, Deus da nossa vida, Senhor da nossa vida, apresentamos nosso coração nas Tuas mãos nessa noite e oramos a Ti pedindo misericórdia e graça, para que esta conversa que teremos agora ocupe lugar no nosso coração, que não sejamos displicentes, que a palavra não seja jogada, lançada em solo duro e resistente, ou em solo cheio de espinhos, mas que o nosso coração seja terra fofa, terra boa, para que a Tua palavra possa produzir frutos em nós, transformando o nosso coração, transformando os nossos valores, transformando o nosso caráter, a exemplo de Jesus Cristo, nosso modelo de vida. Peço ao Senhor graça e misericórdia para poder compartilhar essa passagem com os meus irmãos, Senhor, que sejamos todos edificados e visitados por Ti, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Mateus 26, 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que é que Jesus está fazendo, queridos? Jesus está celebrando a Páscoa judaica com os seus discípulos. Não esqueçamos nunca, você não pode esquecer que Jesus era judeu. E todo judeu que se preza, celebra a Páscoa. Eles estavam justamente fazendo isso, já estavam em Jerusalém celebrando a Páscoa. Era algo que fazia parte da vida dos judeus, era parte das festividades, das festas judaicas. E Jesus provavelmente celebrou 3 Páscoas, ou 3 vezes a Páscoa com seus discípulos. É o que os evangelhos nos mostram, que ele sentou à mesa para celebrar a Páscoa 3 vezes. E por que Jesus está celebrando a Páscoa? E por que nós lemos esse texto? E por que esse negócio de Páscoa tem a ver com a ceia? O link é muito rápido, nós já falamos disso aqui algumas vezes, mas é importante esclarecer que a Páscoa é a celebração judaica, celebração do povo de Israel, da libertação que eles viveram do Egito. Lembre-se que o povo de Israel ficou aprisionado no Egito mais de 400 anos. Sofrimento e dor foi o que o povo de Israel viveu lá, até que se levantaram em oração, clamaram a Deus, e Deus então apresenta Moisés, convoca Moisés para ser o grande e respeitadíssimo líder judeu. Até hoje ocupa um lugar importantíssimo na cultura religiosa judaica, um lugar de destaque para Moisés, que foi o grande líder da libertação de Israel do Egito. Você deve se lembrar que pragas foram enviadas para que o coração do faraó se amolecesse e ele pudesse então libertar o povo de Israel. O coração do homem estava duro, mas na 10ª praga, conhecida como a praga dos primogênitos, aconteceu que ele foi convencido que precisava libertar o povo de Israel. E é justamente no momento em que essa praga está sendo liberada que a Páscoa é instituída. Então Jesus está celebrando algo que foi instituído milhares e milhares de anos antes dele. Como judeu ele tinha que fazê-lo e o fazia, obedecendo a lei e as festividades judaicas. Aconteceu que Deus chamou Moisés e disse: olha, vou mandar a 10ª praga, e essa praga vai ser aquela mais terrível. Eu vou ceifar a vida dos primogênitos. Pegue o povo, divida em famílias, divida em grupo, coloque esse povo nas suas casas,
eles precisam matar um novilho, um cordeiro, o mais puro e mais belo cordeiro que tiverem acesso. Vão comer a carne desse cordeiro assada no fogo, junto com ervas amargas, para se lembrarem do amargor do Egito. Essa era a ideia. E o sangue desse animal vai ser aspergido, passado no umbral das portas, comumente chamado hoje de batente, no batente da porta. Esse é o sinal, Moisés. O anjo da morte vai passar, na casa que ele identificar o sangue, ele passa batido, como a gente fala. Na casa em que não estiver o sangue, ele levará e ceifará a vida do primogênito, tanto dos filhos como dos animais. E foi justamente o que aconteceu. Aquilo mexeu com o Egito todo. Imagina você acordar de manhã e todo o Egito chorava a dor de ter perdido o seu primogênito, porque o anjo da morte passou por sobre o Egito. Passash, palavra hebraica que dá origem à palavra Páscoa. Essa é a ideia. O povo de Israel então celebrava isso, e aqui nós vemos Jesus e os seus discípulos celebrando isso. Mas Jesus, no meio dessa cerimônia, faz algo diferente, inusitado. O que Jesus fez aqui foi único. Ele, junto com os seus discípulos, pega o pão, estavam comendo, porque a Páscoa envolvia isso, comendo. Dá o pão aí, se fosse hoje, dá o presunto, dá a manteiga aí, dá o café, não sei o que lá, aquela coisa toda. Lá para eles era vinho, era pão, era carne, esse tipo de coisa. Jesus pega um pão, consagra aquele pão, chama a atenção dos discípulos, consagra o pão e diz: isto é o meu corpo partido por vocês. Parte o pão, distribui a eles, e eles comem. Depois, de forma inusitada também, na sequência, Jesus pega o cálice de vinho tinto, e não me venha dizer que não era vinho mesmo, gente, vinho. Não é o nosso caso hoje, mas lá era. Consagra e diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Façam essa cerimônia para se lembrar da minha morte. Celebrem a minha morte até que eu volte. E aí ele distribui aquele cálice, eles tomam o cálice, participam daquele momento, cantam uma música, diz o texto, e vão embora. Jesus fez o que então? Jesus fez um upgrade na Páscoa. Jesus deu um up, um algo a mais na Páscoa. Porque na verdade, a saída do povo de Israel do Egito e aquela celebração instituída por Deus através de Moisés, milhares de anos atrás, apontava para esse momento. Essa é a leitura que nós devemos fazer. Moisés e o povo celebravam uma saída de Israel do Egito, que simbolizava para nós a nossa libertação. E Jesus estava instituindo a ceia, porque em breve ele morreria. E o seu corpo seria mortificado, machucado, ferido, traspassado. O seu sangue seria derramado. E ele estava cumprindo o que profeticamente, digamos assim, Moisés e o povo de Israel viveram há milhares de anos atrás, porque o Velho Testamento aponta sempre para o Novo Testamento. Porque as experiências do povo de Israel apontam sempre para Jesus e para a cruz. Então Jesus está consolidando aquele momento. E ali ele se apresenta de uma forma interessante. Tinha pão, tinha vinho, mas não tinha cordeiro para comerem, porque o cordeiro era ele. Ele era o cordeiro pascal. Ele era o sacrifício que em breve se entregaria pela humanidade. Isso inevitavelmente faz a gente se lembrar daquilo que um grande homem presente na Bíblia declarou a respeito de Jesus, João Batista. Lembra disso? Primeiro encontro de Jesus com João Batista, João capítulo 1, versículo 29. João olha para Jesus e identifica claramente quem ele é. João percebe, é o Messias. João percebe, é o Salvador do mundo. João percebe, é o cumpridor da promessa. E ele faz a seguinte declaração:
aproximando-se de Jesus, diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Incrível. Para nós nem tanto, porque cordeiro não faz parte da nossa história cultural, né? A gente gosta de galinha, de vaca, malemar a gente vai na churrascaria e pede um pedacinho de cordeiro. Para nós essa coisa é um pouco distante, mas quando a gente mergulha na cultura judaica e no entendimento religioso judaico de tudo que havia acontecido, a gente consegue perceber a dimensão da palavra de João. Talvez você já tenha ouvido o termo Agnus Dei, músicas que cantam Agnus Dei. Agnus Dei é a palavra em latim, Cordeiro de Deus. Jesus então, ele é o nosso Agnus Dei, ele é o nosso Cordeiro. Nós precisamos perceber o quanto isso tem um significado especial dentro da cultura e da vida religiosa de Israel. Para que o homem fosse perdoado, tudo devia acontecer diante de um cordeiro. Eles iam até o templo, no caso, na época de Jesus, anteriormente, no tabernáculo, que era uma tenda ambulante que o povo de Israel construiu no deserto. Mas eles iam até o templo e lá encontravam o sacerdote, e a remissão do pecado de cada um deles e da sua família dependia da morte de um cordeiro. Veja como isso é profundo para eles. Chegavam ali, eram recebidos pelas autoridades, se vinham de longe, compravam o cordeiro no pátio do templo, daí vem aquele comércio todo condenado por Jesus, mas era isso que acontecia. Vinham muitas vezes de longe, por exemplo, da Galileia, atravessavam Israel para chegar lá em Jerusalém, não dava para carregar o cordeirinho, compravam lá, se dirigiam ao sacerdote, e ele então, impondo as mãos sobre o animal, transferia o pecado da pessoa, o pecado do homem, o pecado da família para o cordeiro. E aquele cordeiro então era morto, imolado, sacrificado, seu sangue escorria pelo altar e ali a pessoa era perdoada. Para nós uma cena meio maquiavélica, meio estranha, meio distante, mas para eles era a coisa mais comum do mundo, tipo fazer a unha, não tinha problema nenhum. Era parte da cultura deles. Em dias de celebridade, de celebração como a Páscoa, milhares de animais eram mortos no templo. Era uma coisa que fazia parte da cultura. Só que quem era morto? O cordeiro. Quem trazia o perdão? O cordeiro. Quem levava o pecado, melhor dizendo, o cordeiro. E aí vem João, aponta para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pense no significado de tudo isso. E é a mais pura verdade. E ao instituir a ceia, Jesus deixa isso muito claro. O seu sangue, a partir da sua morte, substituiria todo e qualquer sacrifício a fim de purificar a vida e o homem, o seu coração, o seu espírito. O sangue dos animais que eram usados eram um sangue provisório, digamos assim. O autor de Hebreus diz isso. Hebreus capítulo 10, versículo 18, vou ler aqui na linguagem da Bíblia a mensagem, que é muito interessante, diz assim: o sacerdote trabalha no altar todos os dias, oferecendo o mesmo sacrifício ano após ano, e nem de longe resolve o problema do pecado. Como sacerdote, Cristo fez um sacrifício único pelos pecados, e tudo se resolveu. Então ele se sentou à direita de Deus, e apenas esperou que seus inimigos desabassem. Foi um sacrifício perfeito, realizado por uma pessoa perfeita, para aperfeiçoar pessoas muito imperfeitas. Está falando da gente, está falando de nós que fomos e que somos aperfeiçoados pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, um sacrifício único. Isso esclarece muita coisa para nós, irmãos, com as quais eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui, mas me vem à cabeça aqui uma coisa muito importante para a gente pensar. Não há sacrifício que nós possamos fazer para pagar esse preço de remissão de pecados. Não há. Qualquer tipo de sacrifício por nós feito,
com esse sentido é vão, é inválido, não serve para isso. Não há como trocar o sacrifício de Cristo naquela cruz por qualquer tipo de sacrifício humano que nós façamos. A nossa entrega deve ser em resposta sempre ao amor de Deus por nós, ao amor de Jesus por nós que se entregou naquela cruz. Mas vamos pensar juntos sobre o que o Agnus Dei nos deu. O que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos proporcionou viver e o que nós estamos fazendo aqui. Aliás, parte do evangelho sadio é sabermos, da melhor maneira possível, o que fazemos dentro do evangelho que nos propomos a servir, a seguir e a servir. O que é que a gente está fazendo? A ceia é chamada de sacramento pela igreja, porque sacramento é a palavra que designa mandamento santo. Deus nos deu 2 mandamentos importantes, Jesus nos deixou isso, a ceia e o batismo, mandamentos santos. Você que não é batizado nas águas ainda, se confessa a Jesus como Senhor e Salvador, corra e procure o Francisco para a gente marcar o seu batismo ainda no final do ano, se for possível, porque é um mandamento santo de Deus. E ceia, outro mandamento santo, por isso que a gente se reúne aqui, no nosso caso uma vez por mês, e participamos dessa mesa, celebrando o que Jesus instituiu, pão e vinho, em memória daquele que entregou a sua vida por cada um de nós. O que é que o Agnus Dei nos proporcionou? Primeiro, como essa ideia de libertação é alguma coisa muito presente na ceia, porque era presente na Páscoa e continua presente na ceia, talvez seja interessante para nós pensarmos sobre que tipo de libertação Jesus nos proporcionou. Ele nos libertou de quê? Apontei algumas coisas aqui que não são todas as coisas que Jesus nos libertou, mas algumas delas. Ele nos libertou através da sua morte e do seu sangue de uma prisão e de uma cadeia espiritual. Com certeza, somos libertos espiritualmente pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Graças a Deus por isso, irmão. Graças a Deus por isso. Olha só como Paulo nos retrata isso, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Talvez você se considere uma boa pessoa, você pague os teus impostos em dia, você cumpra com as tuas obrigações, você não tenha olhos para outro homem, outra mulher, além do teu cônjuge, você seja talvez um bom pai, uma boa mãe, você não mente, você é uma pessoa que quando olha para si diz assim, mas eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa boa. A má notícia em relação a isso, irmão, é que ninguém é suficientemente justo e suficientemente bom para se auto-justificar, porque o pecado está em todos nós, literalmente somos todos pecadores, é o que Paulo diz aqui, o pecado entrou por Adão e se espalhou na humanidade como uma praga, que tomou conta do coração de todo homem, mas ele diz também, que se através de Adão o pecado entrou, através do segundo Adão, através de Cristo, através do Agnus Dei, nós encontramos a solução para essa questão, que de maneira humana é invencível e intransponível. Não tem como ser resolvida, ainda que eu seja a melhor pessoa do mundo, ainda que eu faça todos os sacrifícios que eu quiser. Ninguém pode resolver essa questão aqui na terra. Só Deus, através do seu amor e do sacrifício de Cristo, nos dá uma condição de vencermos o pecado que habita em nós. Isso significa o quê? Somos anjos, então? Não, continuamos pecadores, mas somos justificados em Cristo Jesus. Justificados, tipo assim, a dívida é paga. E essa é uma vitória, uma libertação impressionante, profunda para todos nós, porque pense comigo, todo tipo de comprometimento que o pecado gerou na humanidade. Esse mundo maluco que a gente vive, gente.
essas coisas inexplicáveis, de gente boa que morre e de gente má que continua viva, indo muito bem, obrigado. O que é isso aí? Pecado, desequilíbrio em toda a estrutura perfeita criada por Deus. Pense nas mazelas que nós vivemos, no corpo finito que nós temos, nas dificuldades de relacionamento que nós vivemos, no mal que a gente não sabe porquê, mas a gente acaba fazendo. Isso é pecado. Traga isso para a tua condição individual. Pense comigo em todas as consequências que o pecado trouxe a nós individualmente, o sofrimento que cada um aqui tem, a sua história de vida, suas lutas, a sua condição de perceber-se incapaz de ser alguém correto. Tudo isso é fruto e consequência da ação do pecado. Mas Paulo nos diz o que Jesus fez, o que o Agnus Dei fez. Efésios 2:1, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Paulo nos diz que ele nos deu vida. Estávamos mortos e ressuscitamos, porque Jesus comprou a nossa dívida. Jesus pagou o preço que cabia a cada um de nós. Jesus tirou das mãos do inferno, das mãos de Satanás, a dívida que ele poderia cobrar de nós através da morte. Hoje temos vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertação, gente. Libertação espiritual. Outra coisa, o Agnus Dei nos libertou psicoemocionalmente. Jesus não nos dá uma libertação somente no plano espiritual. Tipo assim, beleza, você aceitou Jesus, tua vida está bem, agora quando você morrer você vai para o céu, levanta a mão e glória a Deus, aleluia, mas aí na terra, fica com as tuas mazelas aí, com as tuas pindaíba, e vamos tocando a vida que já está bom. Não! Ele nos cura agora, nos cura hoje, nos liberta agora, nos liberta hoje, e somos tratados psicoemocionalmente por Ele. Jesus é especialista em transformar pessoas e libertar pessoas. Amém, gente? Isso é incrível. Eu gosto sempre de olhar para a Bíblia e ver exemplos de gente que foi transformada, gosto. E dois personagens bíblicos me chamam muito a atenção por isso, Pedro e Paulo. A história de Pedro você conhece. Chamado por Jesus, estava lá pescando, cabeça dura, a gente pode chamar assim de Pedro, né? Pedro era um cara cabeça dura, resistente, emotivo, impetuoso, falava antes de pensar. Você conhece alguém assim? Não precisa cutucar, tudo bem. Falava antes de pensar, quando viu, já falou. Não é? Tipo assim, Jesus no monte, se apresenta Moisés, se apresenta Elias, está lá o quarteto dos discípulos, né? Pedro, Tiago, João, junto com ele ali, Jesus, o trio parada dura, melhor dizendo, estão lá. E aí o que acontece? Está tudo muito bom, está tudo muito incrível, e Pedro solta a seguinte: Jesus, vamos fazer 3 tendas e vamos ficar por aqui, né? Está bom demais esse negócio. Não, Pedro, não. Precisa descer e continuar a nossa vida, Pedro. Jesus faz um discurso, todo cheio de emoção, vou entregar minha vida, vou morrer. Vai nada, Jesus, para com isso, eu te amarro agora em nome de Jesus. Tipo assim, foi mais ou menos isso, né? Pedro falava, ele era um cara assim, impetuoso, mas um coração incrível. E ele vai sendo tratado, e lá perto da morte de Jesus, você lembra o que aconteceu, né? Pedro, vou morrer com você, Jesus. Vai nada, Pedro. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E foi o que aconteceu.
E aí Jesus se encontra com Pedro na praia, e o capítulo 21 de João é um capítulo basicamente dedicado a isso, que mostra essa conversa cheia de amor. E Pedro é quebrantado pelo amor de Jesus, ele inclusive se reconhece incapaz de devolver o amor a Jesus, porque no português as coisas ficam muito limitadas. Mas Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? E quando Jesus pergunta para Pedro, você me ama, ele usa o termo ágape. Você me ágape, Pedro? Você tem um amor sacrificial por mim, Pedro? Você pode me amar inteiramente, Pedro? E a resposta de Pedro é: Jesus, tu sabes que eu te filéu. Tu sabe que eu não consigo te amar com esse amor que você me ama. E Pedro é tratado. E dali em diante, você encontra outro Pedro, batizado com o Espírito Santo, ele sai cheio de ousadia e prega o Evangelho de Jesus Cristo. E você se lembra, né? 3.000 pessoas entregam a vida para Jesus na primeira pregação de Pedro, cheio da graça de Deus, cheio da autoridade. Um Pedro mais coerente, um Pedro transformado, consciente da sua limitação, consciente da sua incapacidade. Vai vivendo o seu apostolado, tem umas treta com Paulo por causa disso, daquilo, mas é um homem sério, um homem que ama a Deus. E os historiadores nos dizem que Pedro morreu crucificado, mas ele não permitiu que o crucificassem como Jesus. Ele pediu: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não posso morrer como meu mestre. Um homem transformado, que anteriormente você encontra cheio de indecisões e dúvidas, e daqui a pouco está transformado por Deus, pregando o Evangelho e vivendo o chamado de Deus em toda a sua plenitude. Assim também é Paulo. Perseguia a igreja, matava cristãos, tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, passa muitos anos até assumir o seu ministério, mas é um outro homem, que não valoriza mais o que valorizava, que tem os seus valores alterados, suas prioridades alteradas. E assim a gente podia gastar a noite inteira aqui falando da história de gente que foi transformada por Jesus na Bíblia. E aqui, quantos de nós fomos transformados por Jesus? Quantos de nós tivemos os nossos medos sarados por Jesus? Nossos pesadelos curados por Jesus? As nossas deformidades que tanto nos atormentavam e que daqui a pouco você vê e elas foram embora. As respostas emocionais que nós tanto precisávamos, as carências que nós temos. O Agnus Dei, ao entregar a sua vida naquela cruz, nos liberta psicoemocionalmente de uma forma completa. O apóstolo Paulo ainda nos diz, lá em 1 Coríntios 2, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E nós começamos a pensar diferente. Aliás, a palavra grega aqui, mente, nous, diz assim: incluindo igualmente as faculdades de perceber e entender, bem como a habilidade de sentir, julgar, determinar, faculdades mentais e entendimento. A nossa mente é transformada, nós somos literalmente restaurados, encontramos respostas, e tudo isso nos foi proporcionado pelo Agnus Dei, que morre naquela cruz, para que nós recebêssemos a graça do Evangelho, fôssemos alcançados por Ele, nos tornássemos casa de Deus, e fôssemos libertos também nas nossas questões psicológicas, nas nossas questões emocionais. A terceira coisa que eu quero te dizer, já indo para o final, é que o Agnus Dei também nos liberta das nossas relações erradas e problemáticas. Você sabe que naquela cruz Jesus sentiu Deus se afastar dele. Diz Marcos 15:34, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns estudiosos dizem que Deus, quando percebe todo o pecado da humanidade em Cristo Jesus naquela cruz, se vira
que não consegue ver tudo aquilo sobre o seu filho. E Jesus então se sente abandonado para que nós ganhássemos comunhão. Jesus se permite ser abandonado para que nós tenhamos a nossa relação com Deus corrigida. Porque o que nós vivemos hoje não era possível ao homem, gente. As pessoas não tinham acesso a Deus desse jeito que a gente tem. O Espírito de Deus não habitava no coração das pessoas como habita hoje. Lá em 1 Samuel, lá no primeiro capítulo de 1 Samuel, você tem uma descrição interessante ali, onde a palavra nos diz que Deus eventualmente visitava algumas pessoas através de sonhos e visões. Mas não era assim. O homem não era a casa de Deus, você está entendendo? Mas é isso que Jesus nos proporciona, cura a nossa relação com Deus. Inclusive nos ensinando, agora vocês não vão dizer Deus, agora vocês vão orar e vão dizer Pai Nosso. Trazendo a realidade de uma relação entre Deus e o homem para a terra, para o chão, para agora. E mais, ao curar a nossa relação com Deus, Jesus cura a nossa relação interpessoal. Porque se não éramos capazes de perdoar, recebemos o dom do Espírito em nós e começamos a aprender e a viver a capacidade de perdoar, que não é nossa, mas é de Deus em nós. Se antes amaldiçoávamos nossos inimigos, podemos agora perdoá-los. Se antes nos chateávamos, nos magoávamos, nos tratávamos como inimigos, agora temos a capacidade que vem do céu para nos relacionarmos uns com os outros em amor, porque essa é a ação que o Agnus Dei, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira e que tirou o pecado do mundo, nos deu a condição de vivermos. Eu quero encerrar essa conversa dizendo o seguinte, irmão, agora nós temos uma nova aliança com Deus, através de Jesus Cristo. Através da sua ação e da sua morte naquela cruz, nós podemos viver essa libertação espiritual, essa libertação psicoemocional, essa libertação nas relações, a libertação de um monte de coisas que nós poderíamos falar aqui, que fazem parte da nossa caminhada. Mas o importante é nós entendermos então, que agora temos uma nova aliança, não mais frágil, não mais passageira, como o sacerdote vivia fazendo lá no templo, mas eterna. O sangue de Jesus foi derramado uma única vez, para todo sempre, o sacrifício perfeito, feito por Ele na cruz, por cada um de nós. É isso que a gente vai celebrar, gente. É isso que a gente vai declarar junto aqui, é isso que nós vamos celebrar, comemorar juntos aqui, até que Ele venha nos buscar, redimir a sua igreja, consolidar todas as coisas nele, ajustar tudo que está trocado, invertido e perdido, e apresentar o reino de Deus em toda a sua plenitude. Por isso a gente pode dizer, Maranata, vem Jesus, vem completar a tua obra na nossa vida, e graças a Deus, porque temos essa ceia para nos alegrarmos e celebrarmos a morte do nosso Cordeiro, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos à ceia.